A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, do Ministério de Oração e Compromisso e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso vídeo de hoje, o tema é: quem é o Anticristo? Então, eu separei alguns textos bíblicos para falar sobre quem é o Anticristo. Primeiramente, vamos ver como esse nome aparece na Bíblia, de que nomes ele é chamado na Bíblia. O primeiro texto está em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, por esse texto, perceba duas coisas. Primeiro, já é a última hora, como viste que vem o Anticristo. Se você observar o artigo, ele é um artigo definido, o Anticristo. Fala de uma pessoa que a Bíblia chama de o Anticristo. Só que nesse mesmo versículo fala assim: também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, como eu sei que eu estou vivendo os últimos tempos? Pelo sinal ou pelos sinais do Anticristo. Aí ele fala assim: muitos anticristos têm surgido pelo mundo afora. Isso significa o quê? Significa que existem várias pessoas que são agentes do Anticristo. Por isso que fala, muitos anticristos têm surgido. Só que tem um que é a personificação dele. Vamos ver um pouco melhor isso? Versículo 22 desse mesmo capítulo 2. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E aqui ele me ensina algumas características do Anticristo. Quem é o Anticristo? O Anticristo ele é aquele que nega o Pai e nega o Filho. Ele nega Jesus. Ele é contra Jesus. Por isso o nome Anticristo. Tudo que tem anti com i significa contrário, significa oposição. Diferente de ante com e, antebraço, ante, qualquer coisa que vem depois desse prefixo. Agora, anticristo é alguém que é contrário a Cristo. Agora vamos ver o capítulo 4, versículo 2 e 3 desse mesmo livro, dessa mesma carta. Diz assim, versículo 2: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui ele joga um pouco mais de luz no assunto, porque ele fala o seguinte: lá atrás, muitos anticristos têm surgido, mas aqui ele vai dizer uma coisa excelente, que é o espírito do Anticristo. O que é o espírito do Anticristo? O Anticristo, ele é um homem que vai surgir na última hora, nos últimos momentos, nos últimos dias. Agora, o espírito do Anticristo, ele fala assim: presentemente já está no mundo. Ou seja, desde a época do apóstolo João, o Anticristo já estava no mundo. Não o Anticristo, mas o espírito do Anticristo. Esse espírito do Anticristo, ele agiu na vida de vários homens e várias mulheres. Eu posso citar aqui, me cita alguém que foi usado pelo espírito do Anticristo. O imperador Nero foi um homem usado pelo espírito do Anticristo. O imperador Domiciano, Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial e vários outros homens e mulheres foram usados pelo espírito do Anticristo. Mas nenhum deles é o Anticristo. Eles são agentes usados pelo espírito do Anticristo, que presentemente hoje já está no mundo. Só que esse espírito maligno, esse espírito demoníaco, esse espírito anticristão, esse espírito do Anticristo,
ele vai se personificar no homem, ele vai se fazer carne. Assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Logos, aquele que estava no princípio com Deus, que é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, assim como Jesus veio em forma humana, assumiu uma aparência humana, se tornou um ser humano, um homem, e morreu na cruz como um homem, sem deixar de ser Deus, assim também o espírito do anticristo, ele vai se fazer homem, porque o anticristo é um imitador de Cristo. Ele faz tudo o que Cristo fez de uma forma a imitar de uma maneira perversa. Então a Bíblia me ensina que o espírito do anticristo já está no mundo. Vamos lá, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, ou seja, a marca do anticristo. Ele é contra Jesus, ele nega Jesus, ele nega a encarnação de Jesus, que Jesus veio em carne, que Jesus se fez homem. Então, todo mundo, toda a igreja, toda a religião que nega Jesus, que diz que Jesus Cristo não veio em carne, que ele não habitou aqui entre nós como um ser humano, esse é o espírito do anticristo. E o anticristo está agindo, esse espírito, ele vai ser personificado em um homem. Então, o anticristo, pela Bíblia, ele é um homem. Ele pode ser hoje uma criancinha, um bebê. O anticristo hoje pode ser um adolescente, um pré-adolescente. Ele pode ser um homem já idoso, um homem velho. Então, tudo vai depender. A volta de Cristo poderia talvez ser mais ou menos calculada, entre aspas, porque não dá para a gente saber o dia nem a hora, mas pela idade do anticristo. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o anticristo vai se manifestar de uma maneira visível para o mundo inteiro. Então, a marca do anticristo é essa: quando a igreja é tirada da terra, o anticristo se revela como ele é. Então, nós podemos dizer o seguinte: esse homem, a Bíblia vai falar sobre ele, ele é um ser humano, mas no qual habita esse espírito maligno. Vamos lá. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar um pouco melhor sobre esse homem, lembrando que o anticristo, ele é sim um espírito maligno, um espírito demoníaco, mas ele vai se fazer homem, ele vai se tornar um homem, assim como Jesus veio e sendo Deus, ele se fez homem. Jesus, o Deus homem, homem-Deus, 100% homem, 100% Deus, assim será esse espírito, né? 100% homem, mas também sem deixar de ser um espírito maligno, um espírito que se faz carne. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 em diante, Paulo fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos lá. A igreja de Tessalônica, os tessalonicenses que viviam naquela cidade, pensavam o seguinte: eu acho que a volta de Cristo já aconteceu. Aí Paulo fala assim: não, ninguém vos engane, isso não vai acontecer, isso não aconteceu de um jeito que vocês não pudessem perceber. Ele falou assim: ninguém vos engane, porque isso não vai acontecer, nós não vamos ser levados por Cristo. Ele fala aqui da nossa reunião com Ele, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Versículo 1 ele fala isso. Então, quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, como eu já falei no nosso vídeo número 43 sobre o arrebatamento, quando Ele vier, Paulo fala o seguinte: isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É você abandonar a fé. Então, antes da volta de Jesus Cristo, muitas pessoas vão abandonar a fé. Muitas pessoas vão se desviar, muitas pessoas vão sair da igreja, muitas pessoas vão abandonar Jesus Cristo. Isso é um sinal
dos últimos dias. Aí ele fala assim, e acontecerá a manifestação dele, e seja revelado o homem da iniquidade. Perceba que o anticristo é chamado aqui de homem, o homem da iniquidade, o homem maligno, o homem perverso, o homem iníquo, o filho da perdição, outro nome dele. Então ele é o anticristo, ele é o homem da iniquidade, ele é o enganador, como eu li lá em 2 João, ele é o filho da perdição. São nomes para o anticristo. A besta que emerge do mar, são nomes para o anticristo. Versículo 4, o qual ele, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Por esse versículo eu entendo que ele é contra Deus, ele é contra tudo que é objeto de culto a Deus. Ou seja, eu poderia dizer que o anticristo ele personifica em nossos dias esse espírito ateu, o ateísmo. Você vê aqui que, conforme eu li, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Então ele é um homem que defende a bandeira do ateísmo, que é muito comum hoje em dia, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está outro sinal do fim dos tempos. O anticristo, quando ele vier, ele vai fazer uma aliança com Israel por uma semana, que no caso é uma semana de anos, conforme o profeta Daniel previu, ou seja, 7 anos. Na metade da semana, a Bíblia diz que ele vai interromper essa aliança, está lá em Daniel 9:27. Quando ele interromper essa aliança, ele vai entrar no templo dos judeus e vai querer entrar no Santo dos Santos e vai querer ser adorado como se ele fosse um Deus. Aí Israel não vai aceitar isso. A aliança vai ser quebrada e vai haver uma grande perseguição contra Israel. Ou seja, o anticristo ele vai entrar no templo dos judeus, que hoje não existe mais. Então está aí mais um sinal para você. Quando o templo de Israel, o templo de Jerusalém, for reconstruído, é um sinal que estamos vivendo nos últimos dias na terra, porque o anticristo vai entrar lá. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizermos estas coisas? 6. E agora sabeis o que, guarda isso, o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, guarda isso, aquele que agora o detém. Ou seja, fala que duas coisas estão impedindo o anticristo de se revelar. Uma é o que o detém, versículo 6. E no 7, aquele, a pessoa, que agora o detém. O que isso significa? Nós acreditamos o seguinte, no versículo 6, e agora sabeis o que o detém. O que detém o anticristo? O que está faltando no anticristo de se mostrar para o mundo? Nós acreditamos que o que o detém é a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, ele vai ser detido. Mas quando a igreja for arrebatada da terra, o anticristo vai se manifestar ao mundo. Versículo 7. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem está detendo o anticristo? Nós acreditamos que é o Espírito Santo, que está na nossa vida, na igreja de Cristo. Habita dentro de nós. Ou seja, quando a igreja for tirada da terra e o Espírito Santo sair junto conosco, aí o anticristo vai poder se revelar. Então, essas duas coisas estão detendo. É a igreja e o Espírito Santo de Deus. Mas quando vier o arrebatamento, isso não vai mais deter. Ele vai poder se manifestar para o mundo. Então, aqui eu trouxe aqui alguns nomes e algumas características do anticristo. Agora eu quero falar do profeta Daniel. Ele vai nos falar um pouco mais sobre esse homem. Daniel 7:8 fala de uma visão. Ele fala assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Isso aqui é uma visão que Daniel teve. E ele vai ver um monstro, uma besta. E esse monstro tinha 10 chifres. E ele fala o seguinte: e eu estava observando os chifres, e estava subindo um chifre pequeno. Só que para esse chifre pequeno subir da cabeça desse monstro que ele via, dessa besta,
3 chifres caíram para esse chifre pequeno subir. E a Bíblia vai ensinar que esse chifre pequeno, ele é o anticristo. Ou seja, o anticristo, ele vai subir ao poder. Só que para ele subir, ele vai ter que derrubar 3 governantes. Guarda isso. Como é que eu vou reconhecer o anticristo, Tiago, quando ele aparecer? Observe essas características. Primeiro, ele é um chifre pequeno. Chifre na Bíblia fala de poder. Então, ele é um governante. O anticristo é um homem político. Guarda isso. O anticristo, ele é um homem político. Ele é um homem que tem poder político. Só que ele vai vir do anonimato. Ele vai vir da obscuridade, ou seja, ele é um chifre pequeno. E vai existir uma união de 10 nações. São os 10 chifres da visão de Daniel. São os 10 dedos do pé da estátua de Daniel, lá do sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2. Então vai haver uma união de 10 nações no mundo. Essas 10 nações que vão se unir, tem 10 governantes, cada governante, cada líder de uma nação. E 3 desses líderes vão cair para subir um chifre pequeno, que é um novo governante. Esse homem é o anticristo, conforme disse o profeta Daniel. Eu vou ler mais um pouquinho o que o profeta Daniel vai falar sobre ele. Daniel capítulo 8, versículo 23. Me fala como é o anticristo, como é que eu vou reconhecer ele? Mas, versículo 23 do capítulo 8, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz. Esse rei que vai se levantar é o anticristo. Um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Guarda isso. O anticristo, ele é um especialista em intrigas. O anticristo é um homem inteligentíssimo. Como é que eu vou reconhecer o anticristo quando ele aparecer, Tiago? Quando o anticristo aparecer, saiba, vai ser um homem que você nunca viu ninguém igual a ele. O anticristo vai ser um homem político. O anticristo vai ser um homem muito inteligente, vai ser um homem muito sábio, um especialista em intrigas. Ele vai ser de feroz catadura. Ele vai ser um homem extraordinário. Ele vai ser um homem que vai mudar o mundo. Ele vai ser um homem que vai reorganizar o mundo. O mundo vai ser, entre aspas, ele vai ser um salvador do mundo. Um falso salvador. Um pseudo-cristo. Um falso Cristo. Um anticristo. Outro texto sobre o anticristo que Daniel fala. Daniel capítulo 11. Versículo 37, uma característica do anticristo. Diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais. Então eu entendo que o anticristo, ele tem uma origem pagã. Os seus pais, eles têm respeito aos deuses, os seus deuses. Só que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Foi o que eu falei antes. Ele vai ser um homem que defende a bandeira do ateísmo. Ele é contra Deus, ele é contra a religião, ele é contra os deuses de seus pais. A Bíblia nos dá a entender que o anticristo ele vai ter uma dupla origem, uma origem romana e uma origem judaica. E essa origem seria através de casamento, conforme está lá em Daniel capítulo 2. Daniel fala sobre a visão da estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre, a barriga, e a sua cintura é feita de bronze. As pernas são feitas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de bronze. Aí Daniel vai dar a interpretação: a cabeça de ouro é a Babilônia, foi o maior império da época. Depois da Babilônia se levantou os braços de prata, a Média e a Pérsia. Média e Pérsia, os medos e persas, um reino inferior à Babilônia. Depois se levantou o ventre de bronze, que é a Grécia, Alexandre o Grande. E depois as pernas de ferro, o ferro que a todas as coisas esmiuça, é o Império Babilônico. 2 pernas, Império Romano. As pernas de ferro significam o Império Romano. 2 pernas, porque o Império foi dividido no Império Oriental e Ocidental. E depois, no fim dos tempos, fala do pé, em parte de ferro, em parte de barro de oleiro. E vai dizer que essa união vai ser através de casamento, mas não vão se misturar, assim como o ferro não se mistura com o barro.
O barro significa Israel. Deus fala para Jeremias, dessa casa do oleiro. E vai ver o oleiro trabalhando no barro, vai dizer assim, assim sois vós, casa de Israel. Então o barro representa Israel, o ferro representa Roma. Então o anticristo, acredita-se que ele vai vir em parte dos judeus, em parte do Império Romano. O anticristo ele vem debaixo da bênção do Império Romano, ele vem de Roma, ele tem o espírito romano, o espírito dos imperadores romanos, é a força que vem do anticristo. Então vamos ver um pouco mais sobre ele. Esse versículo que eu li, versículo 37, fala que ele não tem respeito ao desejo de mulheres. Algumas pessoas pegam esse versículo e interpretam de duas maneiras. O anticristo, ele talvez seja uma pessoa assexuada. Em que sentido? Um homem que não tem desejo sexual. Por isso que fala, ele não tem respeito ao desejo de mulheres. Outros pegam esse versículo e interpretam o seguinte: o anticristo vai ser homossexual, porque fala aqui que ele não tem respeito pelo desejo de mulheres. Ou seja, o anticristo não pode ser seduzido por nenhuma mulher. E hoje em dia nós vemos que o homossexualismo ele está tão florido, tão florescente, né? As pessoas estão aceitando com tanta facilidade que tudo indica que o anticristo ele vai defender essa bandeira homossexual, que talvez ele fosse um homem homossexual, o que está muito na moda hoje em dia. Então, para a gente caminhar para o final, vamos pegar o texto básico, que é o texto que a Bíblia fala sobre o anticristo, com mais riqueza e detalhes, que é Apocalipse capítulo 13. E aqui eu vou encaminhar para o final do nosso vídeo. Apocalipse capítulo 13 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Grava isso, uma besta é o mesmo que um monstro, uma criatura, uma fera, uma besta fera. Então eu vi um monstro, uma besta, emergir do mar, que tinha 10 chifres, os mesmos 10 chifres da visão de Daniel, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, que são coroas de reis, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Perceba que em Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 animais. O primeiro animal era um leão, ou semelhante ao leão, com asas como de águia. O segundo animal era um urso. O terceiro animal era o leopardo. E o quarto animal era diferente de tudo que ele tinha visto antes e tinha 10 chifres. Então você vê que o anticristo, ele reúne esses 4 animais. Daniel fala o seguinte: o leão é a Babilônia, o Império Babilônico, Nabucodonosor. Depois dele vem o urso é a Média e a Pérsia, os medos e persas. E depois vem o leopardo, que era Alexandre o Grande, a Grécia. E por último, com 10 chifres, era o Império Romano. Então você vê que o anticristo ele vai reunir todos os impérios que vieram do passado. É uma reorganização desses impérios, sob o poder do Império Romano. E deu-lhe o dragão o seu poder. Se você ver Apocalipse 12, versículo 9, vai dizer que e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão não é outro a não ser o diabo. O dragão é Satanás. E a Bíblia diz que deu-lhe o dragão o seu poder, ou seja, o poder do anticristo vem do diabo. O anticristo ele é usado pelo diabo. O diabo é quem dá poder para o anticristo. Então o anticristo ele é satanista, ele levanta a bandeira do ateísmo, ele muito provavelmente é homossexual, ele é inteligentíssimo, ele é um homem político, ele vai ser um grande governante. A Bíblia vai nos ensinar que ele vai ser um governante que vai dominar o mundo inteiro. Então o anticristo ele vai ser um presidente do mundo. Hoje isso não existe, mas tudo está se desenhando para isso acontecer. O mundo está pedindo um governante mundial, e esse governante mundial ele será o anticristo. Então, como eu disse, ele será um governante mundial, ele vai dominar o mundo. Eu vou mostrar isso na Bíblia, versículo 3 do capítulo 13 de Apocalipse. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
Grava isso aqui. O anticristo, ele é um imitador de Cristo. Tudo que ele faz, ele imita Jesus. E ele imita de uma forma imperfeita. Porque tudo que Jesus fez foi perfeito. Tudo que o anticristo faz é uma imitação barata de Jesus. Jesus morreu na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus, no terceiro dia, ressuscitou. O anticristo não consegue fazer isso. O que ele faz? A Bíblia diz: uma das cabeças dessa besta, que é o anticristo, foi golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Perceba que o anticristo, ele não vai morrer, ele vai simular sua morte. Ele vai receber uma ferida mortal e vai ser curado como que por um milagre. Isso ele está imitando Jesus. É uma imitação barata do sacrifício de Cristo e da ressurreição de Cristo. Então, se você vê um político que foi golpeado como que uma ferida de morte e ele voltar à vida como que por um milagre, ele pode ser o anticristo. Porque o anticristo, ele vai simular a morte dele e vai simular uma ressurreição para imitar Jesus Cristo. Versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. A besta é o anticristo. O dragão é o diabo, Satanás, como eu li aqui em Apocalipse 12:9. O dragão é o diabo. E o mundo inteiro vai adorar o diabo, porque deu a sua autoridade ao anticristo. Então o anticristo vai promover esse culto satânico. E vai dizer assim, versículo 4 ainda: também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então olha só, quem é semelhante ao anticristo? Quem pode lutar contra ele? O anticristo, ele vai dominar o mundo. E vamos falar assim: mas que chance a gente tem contra ele? Ele domina o mundo, o poder que ele tem. E o mundo inteiro vai adorar ele. Versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, conforme eu falei no nosso vídeo número 44. 42 meses são 3 anos e meio, a última metade da tribulação na terra. Aí fala assim: ele vai proferir blasfêmias, vai ter autoridade para agir 42 meses. Versículo 6: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. O anticristo, ele é um blasfemo, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra os servos de Jesus, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha o que a Bíblia diz. Ele recebeu autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Eu posso dizer que o anticristo, ele vai governar cada tribo, cada povo, cada língua e cada nação. Ou seja, todas as nações do mundo vão ser governadas pelo anticristo. Ele vai ser um líder mundial, vai ser uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial vai ser liderada por um homem que ele é o anticristo. Não sabemos qual o nome desse homem. Provavelmente esse homem já está na terra hoje, agora. Não sei quantos anos ele tem, mas provavelmente esse homem está na terra e ele é o anticristo. Diz assim, versículo 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Se você ler esse texto até o final, você vai ver que vai surgir uma marca que simboliza o poder do anticristo. Essa marca é representada pelo número 666, que é o número da besta, a marca da besta. E vai dizer que ninguém pode comprar nem vender se não tiver a marca na mão direita ou na testa. E essa marca, ela representa o nome do anticristo. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre essa marca da besta, sobre esse número da besta, o que ele significa e como vai ser. Então, por hoje, eu quero concluir esse vídeo falando sobre o anticristo. Características do anticristo: é um homem político, é um líder mundial, ele é um homem orgulhoso, ele é um homem que se levanta contra Deus, defende a bandeira do ateísmo,
Provavelmente um homem que é homossexual, um homem que se levanta contra a religião, um homem que é inteligentíssimo, muito culto. O mundo vai estar em caos. A água que existe no mundo vai acabar. Vai acabar a água no mundo, já está acabando. Vai acontecer uma grande crise econômica no mundo, como já está acontecendo. O mundo vai ter uma crise ecológica, ambiental. O mundo vai passar por muita turbulência, muita coisa ruim para acontecer. E quem vai salvar o mundo, entre aspas, é esse homem. Imagine um mundo sem guerras, imagine um mundo que todas as coisas são consertadas. Como já dizia a música do John Lennon, que é uma música que fala sobre o anticristo. Essa música fala sobre o anticristo. Então ele vai ser assim. Então há um plano para reduzir a população mundial. Tem muita gente no mundo hoje. Muitas pessoas vão morrer. Muitas guerras vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer para destruir o mundo. E o salvador do mundo, o falso salvador, vai ser esse político que vai governar o mundo e o mundo vai adorar ele. Esse homem é o anticristo. Nosso próximo vídeo eu vou falar sobre a marca da besta, sobre esse número da besta, que é o número do anticristo. Então por hoje é só. Se você tem alguma dúvida, pode deixar um comentário nesse vídeo. Você pode nos enviar sua pergunta pelo nosso Facebook, pelo nosso e-mail. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Então, caso você tenha gostado, você pode compartilhar com outras pessoas. Então, que Deus possa te abençoar. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre a marca da besta, sobre o número da besta. Então, que Deus te abençoe, fique na paz. Lembre-se sempre, qualquer dúvida, a Bíblia responde.